Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7 do livro de Josué. É isso mesmo, capítulo 7, mas como de praxe, como de costume, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso é muito importante, tá bom? Quando eu te peço para curtir, comentar e compartilhar, isso é importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal, né? Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba indicando para muito mais pessoas através da plataforma, através do algoritmo, tá bom? Quero aproveitar também aqui para te desejar uma semana abençoada na presença de Deus, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Gente, vamos lá? Josué capítulo 7 tem 26 versículos, tá bom? E é literalmente a continuação do capítulo 6. O texto diz assim na versão NVI: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Lembra que eu falei lá na sexta-feira, né? No verso 18, Josué deu uma instrução: não toquem nas coisas consagradas ao Senhor, não toquem nada, você não pode pegar nada, né? E aí o que acontece? O capítulo 7 já começa dizendo: os israelitas foram infiéis. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas, e a ira do Senhor se acendeu contra todos em Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até Ai, que fica perto de Bet-Raven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram. Quando os homens voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse o exército, pois eles são bem pequenos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, os puseram para correr, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra sua própria cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer agora, Senhor? Ele diz aqui, né? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-te. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, e eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram, esconderam e as colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua própria destruição. Olha que forte isso aqui. Deus está dizendo que o povo estava sofrendo destruição porque eles mereciam aquilo. Não estarei com vocês. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhe: santifiquem-se amanhã, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentam-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher vá à frente, um clã de cada vez, e o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. A família que o Senhor escolheu virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os dias de Judá, dos clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas e fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. O escolhido foi Zinri. Josué fez da família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro e 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda.
com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo, retiraram a tenda e levaram a Josué os israelitas e a todos os israelitas e as puseram perante ao Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata e a capa de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou tamanha desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Triste fim para a história de Acã, para a família de Acã. Tudo por conta de um pecado. Tudo por conta da desobediência. Bom, gente, vamos lá, vamos entender melhor aqui o capítulo 7, tá bom? De forma resumida, vamos fazer um resumo aqui, interpretação do texto, tá? O capítulo 7 narra a história de Acã, o triste fim de Acã. Uma história, né, de um israelita que desobedece às ordens de Deus, que se apropria de forma indevida de objetos proibidos durante a conquista de Jericó. O povo tinha acabado de experimentar um milagre poderoso da parte de Deus. Eles conseguem vencer Jericó, eles conseguem derrubar a muralha, uma muralha intransponível com o poder de Deus. Deus dá uma ordem clara e o tal do Acã ainda vai lá e comete uma transgressão. Isso resulta em uma derrota humilhante para os israelitas durante a próxima batalha, a batalha de Ai. Então a primeira batalha foi em Jericó, vencida pelo poder de Deus. A segunda batalha foi em Ai, onde eles teriam que literalmente lutar, uma batalha ali, né, uma luta homem a homem para poder vencer Ai. E eles perdem, né? Josué, perplexo com a derrota, busca orientação de Deus. Eles perdem para um povo minúsculo, né? E aí Deus revela a presença do pecado de Acã, né? Isso no meio do povo como causa da derrota, né? E Acã, ele é identificado, confessa o seu pecado, é punido junto com a sua família, e depois disso, somente depois disso, o que nós vamos ver no próximo capítulo, os israelitas são capazes de derrotar Ai, né? E continuar a sua conquista rumo à terra prometida. Esse incidente aqui destaca a importância da obediência a Deus e as consequências do pecado individual na comunidade como um todo. Um pecado individual, né, traz sérias consequências para uma comunidade inteira. O que a gente pode tirar de lição prática desse texto aqui? Na verdade, primeiro é que o pecado de Acã, ele trouxe sérias consequências para todo o povo de Israel. Israel deixou de ser o mesmo que por algum momento deixou de ser uma potência militar diante dos seus inimigos. Lembra que alguns capítulos anteriores, né, o povo, por exemplo, no capítulo anterior, o povo de Jericó estava atemorizado, né? Os outros povos, jebuseus, perizeus e outros povos mais, estavam aterrorizados com o que Deus estava fazendo no meio do povo. Ou seja, o povo já estava sendo considerado, né, uma potência militar, e por conta de um pecado, essa potência, ela se torna impotência. A Bíblia diz que os povos inimigos estavam tremendo de medo de Israel. Os povos inimigos estavam já fadados à destruição. Destruição essa, né, por conta do pecado, recai agora sobre a vida do povo israelita. Ou seja, um exército que causava medo foi ridicularizado. É isso mesmo, diante de um inimigo tão insignificante e pequeno como o povo de Ai. E ali eles experimentam a sua primeira e única derrota. Primeira e única derrota por conta do pecado da desobediência, né? Aí o pecado fez Israel perder a sua potência, tá? Coisas escondidas debaixo do tapete roubam e minam a nossa potência. Tem muita gente potente, muita gente preparada para o sucesso, preparada para cumprir a sua missão aqui na Terra, mas não tem força porque coisas escondidas debaixo do tapete acabam minando as suas próprias forças, né? E vão minando até que você decida confessar e deixar, conforme diz Provérbios 28:13. Olha o que diz o texto: quem tenta esconder os seus pecados não tem sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Olha só que interessante, deixa eu te dar uma dica muito poderosa aqui, tá? Levanta esse tapete, varre essa sujeira em nome de Jesus, preste bem atenção, porque o que Deus tem para você
é grande. O que Deus tem para sua vida é coisa grande. Depois do pecado, Deus dá uma nova instrução ao povo. Acã peca, o povo esconde a sujeira debaixo do tapete, o povo sofre a consequência do pecado, são derrotados por um povo pequeno, uma derrota humilhante. Aí Deus diz assim, vamos purificar, vamos resolver esse problema, porque vocês vão voltar a ser uma potência. Aí Josué vai dizer o seguinte, capítulo 7, versículo 13. Levante-se e vá santificar o povo, Josué. Diga que se purifiquem hoje pela manhã, porque amanhã eu vou passar no meio deles fazendo uma revisão. Olha o que Deus diz, eu vou passar fazendo uma revisão e vou apontar o transgressor diante de todos. Acã, ele podia ter se arrependido e já ter se identificado ali como o transgressor. Ele preferiu ficar quietinho, mantendo a sujeira escondida debaixo do tapete. Deus aqui estava sendo muito pedagógico com Josué. Se santifica hoje, porque amanhã eu vou passar no arraial, vou fazer uma revisão, ok? Vou identificar o transgressor vai ser eliminado do meio de vocês, e vocês santificados vão voltar a viver a potência e as maravilhas. Então olha só o que nós aprendemos aqui, santidade gera maravilhas. Essa é a lição de aplicação prática para o dia de hoje. Santidade gera maravilhas. A consequência das maravilhas de amanhã é fruto da sua santidade de hoje. Anota essa frase em nome de Jesus. A consequência das maravilhas que você vai viver amanhã é fruto da sua santidade de hoje. Deus disse a Josué, amanhã vou passar no meio do povo, vou fazer uma revisão. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Toda revisão, num primeiro momento, gera constrangimento. Constrangimento que vem seguido de confissão. E confissão e abandono de pecado gera conversão. Eu vou repetir isso aqui para você entender em nome de Jesus, tá? Olha só. Toda revisão, num primeiro momento, gera um constrangimento. É isso mesmo. Quando a gente começa a fazer uma revisão das nossas próprias vidas, né? Isso, num primeiro momento, gera constrangimento. Esse constrangimento vem seguido de confissão. É quando você confessa os seus pecados. Essa confissão de pecado e abandono gera conversão. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 18, versículo 3 diz assim: em verdade vos digo que se não vos converteres, de modo algum entrará no reino dos céus. Ou seja, um cristão só vai entrar no reino se ele se converter de todo o seu coração. A verdadeira conversão é fruto da fé, do arrependimento e da obediência. O pecado te faz perder a potência, mas a santidade gera maravilhas. Olha só, gente, para finalizar, Acã pecou e o povo experimentou algo que não estava previsto. O pecado de Acã fez o povo israelita experimentar algo que não estava previsto para a história deles, que era a derrota. Deus havia dito que eles não experimentariam a derrota, porém o pecado fez com que ele experimentasse pela primeira e única vez a derrota. Então você precisa entender que a santidade gera maravilhas para a sua vida. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo do livro de Josué concluído com sucesso. Agora chegou a hora da gente agitar as redes sociais. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Como eu sempre digo, se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha, tá bom? Porque assim o nosso canal cresce e se desenvolve também. Tá certo, gente? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária. Um grande abraço para você e toda a sua família.